Glória a Deus. Meus irmãos, o texto para a nossa reflexão se encontra no livro de Apocalipse. Agora ficou fácil, né, irmãos? Agora facilitei, né? Apocalipse, capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Este texto contém a carta, né, a mensagem que Jesus enviou para o anjo da cidade de Éfeso. Portanto, a carta aos Efésios. Então, vamos ler Apocalipse, capítulo 2, versículo de 1 a 7. Dois autores me ajudaram na preparação dessa mensagem. Um é o Simon Kistemaker, comentário do livro do Apocalipse, pela editora Cultura Cristã. E o outro, William Barclay, com seu comentário do Novo Testamento. O texto diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Primeiro, eu quero falar sobre a cidade de Éfeso, brevemente dar uma descrição. Éfeso tinha um título interessante: a primeira e a maior metrópole da Ásia, também conhecida como a suprema metrópole. Então você vê a importância dessa cidade. Um escritor romano chamou a cidade de Éfeso de a luz da Ásia. E por que essa cidade era tão importante? É que na época de João o apóstolo, ela foi o maior porto da Ásia. Cidade de grande importância comercial. Por exemplo, quando lemos Apocalipse capítulo 18, versículos 12 e 13, pode ser uma alusão às mercadorias que passavam por Éfeso, que eram ali negociadas. E a situação política de Éfeso também era muito, muito boa. Ela era conhecida como a cidade livre. Os Jogos Olímpicos na cidade de Éfeso eram anuais e aconteciam geralmente no mês de maio. E ela tinha um anfiteatro, um grande teatro. Isso está em Atos 19, versículo 31. Veja a importância religiosa de Éfeso, né? Ali havia o templo de Diana, ou Artemis. E é muito interessante que em Atos capítulo 19, versículo 34, o Lucas descreve um ajuntamento de pessoas que, para calar o apóstolo Paulo, eles gritaram por 2 horas: grande a Diana dos Efésios, grande, fazendo um protesto contra a pregação do Evangelho. Os gregos tinham um comentário sobre a cidade de Éfeso. Eles diziam: o sol não vê nada mais bonito na sua trajetória do que o templo de Diana. O templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Tinha 120 colunas, sendo cada uma o presente de um rei. A estátua de Diana era negra e tão antiga que ninguém sabia de sua origem. Esse e outros templos fizeram de Éfeso uma cidade extremamente pagã. O templo servia ainda como refúgio para criminosos. Assim, muitos deles eram atraídos à cidade. Foi em Éfeso que o apóstolo Paulo demorou mais do que em qualquer outro lugar pregando o Evangelho. E a gente vê essa informação em Atos capítulo 18, versículo 11.
No primeiro versículo que nós lemos aqui, fala das 7 estrelas em suas mãos, né? Que são os anjos da igreja. Os 7 castiçais são as igrejas, como a gente vê no primeiro capítulo. E ali aparece também a expressão aquele que tem na sua mão, aquele que tem o controle. O verbo aí é kratein no grego, o controle completo de todas as coisas. Essa é a verdade. Pode haver inquietações na Venezuela, no Brasil, em qualquer outro lugar do mundo, mas o controle supremo e soberano é de Deus. Deus nunca transferiu essa responsabilidade para ninguém. Ele é o Senhor da história. E Ele conduz a história. E ela será conduzida, né, do nosso ponto de vista, aos trancos e barrancos, porque a gente não entende tudo. Mas do ponto de vista de Deus, a história é conduzida de forma serena, de forma tranquila. O trono de Deus não sofre sobressaltos, ameaças. Ninguém consegue ameaçar Deus. Então vocês fiquem em paz com a abertura da Olimpíada lá na França, né? Fiquem em paz, porque Deus não ficou deprimido, arrasado, devastado com aquela abertura, como muitos aí colocaram. Deus está sempre em paz, porque Ele tem absoluto controle de tudo que existe, tá? De tudo que existe. Como dizia o reformado Abraham Kuyper, não existe nada no universo sobre o qual Jesus não possa reclamar dizendo, é meu. Tudo é dele, é meu, tudo é dele. E ainda o texto diz, aquele que tem o controle, que anda no meio dos castiçais. Isso mostra a sua posição central. Isso mostra a sua atividade incansável. Interessante, Jesus nunca se cansa de amar, de perdoar. A paciência dele, a misericórdia dele é infinita, tudo em Cristo. Nada é cansativo. Jesus não se cansa. Jesus não se cansa de curar. Jesus não se cansa de salvar, né? De ouvir, de interceder por nós, né? Não tem esse negócio, já intercedi demais, eu acho que já fiz além da conta. Não, Ele vive para interceder por nós. No versículo 2 fala do conhecimento. O conhecimento daquele que fala é dado. O seu conhecimento é divino. Ele conhece intimamente as obras e a lealdade de cada igreja, apesar da aparência exterior. É possível encontrarmos igrejas mal acabadas, com fachadas feias, ruins, teto caindo, gente humilde, onde Deus olha para aquele lugar e se alegra. E é possível encontrar catedrais, templos suntuosos, teologia de última geração, teologia de ponta, tudo bonito. E o Espírito de Deus não se faz presente, porque ele se sente mal no meio daquele povo, naquele espaço, naquele ambiente. É possível isso. A expressão, eu sei as tuas obras, isto é, eu sei o teu trabalho e a tua paciência. Esta igreja tem energia e disposição, a igreja de Éfeso tinha energia e disposição. Eu sei as tuas obras, eu sei a tua paciência. A palavra trabalho aqui, e o teu trabalho, a palavra trabalho é kopos no grego, significa trabalho exaustivo, trabalho que cansa. É assim que Éfeso tem trabalhado, arduamente, a ponto de ficar a exaustão, né? E aqui fica uma lição para nós, que a igreja é o lugar para quem quer suar. Não é lugar para a vida boa, é lugar para quem quer trabalhar. A palavra paciência não se trata de uma paciência passiva, né? Mas que sejamos pacientes enquanto fazemos a obra de Deus. E aí ele usa ainda no versículo 2, você não pode sofrer os maus. E a expressão aqui, sofrer os maus, não se trata de pagãos, dos perseguidores, mas de falsos mestres, como nós vamos ver no contexto. Porque naquela época, e aqui é denunciado, alguns já se diziam ser apóstolos, né? E Jesus fala sobre isso. Vocês colocaram à prova aqueles que dizem ser apóstolos, e vocês descobriram que eles são mentirosos, né? Mentirosos. E aí quero falar com vocês de um homem que foi também, foi discípulo do apóstolo João, Inácio de Antioquia. Um nome muito importante na história da igreja e na patrística. Por volta do ano de 110
da era cristã, ou depois de Cristo, na época do imperador Trajano, Inácio de Antioquia foi preso, condenado à morte e levado a Roma a fim de ser executado. Uma década depois de João escrever o livro do Apocalipse, Inácio escreveu cartas à igreja de Éfeso, onde elogia os irmãos, dizendo que ensinos falsos não tinha acolhida entre eles. Inácio, ele enaltece os efésios por sua perseverança e a sua resistência aos enganos, às heresias. Ele nota que algumas pessoas da Síria se transferiram para Éfeso, ele menciona isso, se transferiram para Éfeso com ensinos nocivos, porém os efésios se recusaram a dar-lhes ouvidos. E aqui o texto fala de apóstolos mentirosos. Não é fácil, meus irmãos, determinar precisamente quem eram tais pessoas, o que ensinavam ou como foram provados ou testados pela igreja. Alguns deles eram enviados dos judeus para atrair os cristãos de volta à lei de Moisés e atrapalhar o plano de Paulo, o trabalho do apóstolo Paulo. Outros tentavam transformar a liberdade cristã em licenciosidade. Outros eram mendigos profissionais, devido à estrada para Roma que facilitava, então se estava ali também para pedir. E o texto diz: vocês colocaram à prova aqueles que dizem ser apóstolos. É muito interessante que em Atos capítulo 20, quando Paulo estava em Mileto, e ele se reuniu com os anciãos de Éfeso, com os líderes de Éfeso, ele pediu que eles viessem lá. Paulo os alertou. A partir do versículo, Atos 20, a partir do versículo 29. Eu sei que depois da minha partida, entrarão no meio de vocês lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E de que dentro de vocês mesmos se levantarão homens, que falarão coisas perversas, para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas, isto é, chorando a cada um de vocês. Olha o zelo do apóstolo, olha a preocupação com a sã doutrina, né? Com a pureza doutrinária, ou com a firmeza dos irmãos na palavra de Deus. Tá? Então, foi posto à prova. Tá? E agora nós vamos ver que anos depois, décadas depois, a igreja de Éfeso, ela deu ouvidos à voz do apóstolo Paulo. Ela colocou em prática a palavra de Paulo e ela testou. Não podemos acreditar nessa gente, essa gente é mentirosa. No versículo 3, diz que o ataque foi constante, né? A gente percebe o ataque foi constante e exigiu perseverança na mesma proporção. E hoje os ataques continuam. Né? É muita loucura hoje no mundo evangélico. É muita loucura. Ontem no programa de rádio eu mencionei o presidente de uma denominação evangélica, né? é uma denominação de porte, ela é no mundo todo, e ele disse que há um tempo atrás, ele teve um encontro com uma caveira. Ele estava lá na fazenda dele, no sítio, ele gosta de andar sozinho, e ele viu uma cabecinha branca, né? Viu umas folhas se mexendo, ele caminhou em direção àquele lugar. E quando ele chegou, era uma caveira. E quando ele chegou perto, a caveira falou para ele, perguntou para ele, você não vai fugir? E ele respondeu, eu não sei o que fazer. Olha, você é a primeira pessoa em 630 anos que não foge de mim. E todo mundo que me vê foge, mas você não fugiu. E ele conversou com a caveira, e depois ele voltou lá mais algumas vezes, e se tornaram amigos. Né? Se tornaram amigos, né? Triste quando nós vemos isso acontecendo no meio evangélico. Isso significa que os fundamentos foram abandonados. Tá? É o que está lá no Salmo 11. Na verdade, que já os fundamentos se transtornam. Que pode fazer o justo? Tá? E aí, recentemente, numa grande reunião, com cerca de 5.000 pastores, ele distribuiu o caixãozinho de defunto com a caveira dentro, para cada pastor, né? E contando aquela experiência. Isso é ocultismo, isso é uma coisa diabólica, né? Do ponto de vista da Bíblia, isso não tem nada a ver, isso é do inferno, né? Mas é lamentável isso ter acontecido.
Um outro, isso já faz mais tempo, um outro pregador, dizendo que o Espírito Santo foi derramado num galinheiro. Foi derramado num galinheiro e uma galinha começou a cacarejar em línguas. E o galo interpretou. O galo interpretou a língua da galinha. Quando nós chegamos a esse ponto, quando o mundo evangélico chega a esse ponto e tem pessoas que acreditam nisso, isso significa que a decadência, o declínio está na banguela, não tem freio de mão. As coisas vão piorar mais e mais. E o pior de tudo, que existe hoje uma geração de crentes que vai se acostumando com isso. Isso não tem importância, cada um fala o que quer, tudo bem, cada um crê do jeito que quer. Nós somos cativos da palavra de Deus. A nossa vida, o nosso pensamento, nosso coração é prisioneiro da palavra de Deus. Nós somos cativos à palavra. Nossos pensamentos são cativos a Cristo. E eu não quero outra coisa para a minha vida. Então, hoje, infelizmente, tem acontecido muitos ataques. Os problemas morais, doutrinários, éticos, a quantidade de escândalos que vai se avolumando e acontecendo cada vez mais, é muito triste. É muito triste. Aí o Senhor diz assim: conheço tanto o seu esforço quanto a sua perseverança. Sei que você... Aí ele começa a elogiar. Tem uma parte aqui que ele vai elogiando. Tá? Por exemplo, conheço tanto o seu esforço quanto a sua perseverança. Parabéns. Sei que você não suporta os maus. Provou os que se declaram apóstolos e descobriu que são mentirosos. Porque, meus irmãos, não existe apóstolo verdadeiro hoje. Os apóstolos verdadeiros já morreram há 2000 anos. Tá? Então não existe. Outro elogio: você tem perseverança. Você suportou provas e não desanimou. Então, quando eles ouvem esta carta, quando ouvem a carta, eles ficam: glória a Deus, aleluia, tudo bem. Jesus só elogiando. Parabéns aqui, parabéns ali, você fez isso. Quem é que não gosta de ouvir elogios? E de repente Jesus muda o tom. Estraga. Tenho, porém, contra ti, mas, porém, contudo... E aí muda o tom. Cristo faz um diagnóstico que só Ele poderia fazer. Tá? Cristo faz o diagnóstico. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. O que é abandonar o primeiro amor? Eu vou dar duas ilustrações que eu vi lá atrás, na minha vida lá atrás. Primeiro, de um casal de namorados. Eles estavam numa noite, sentados no banco da praça, abraçados. Tinha uma lua muito bonita, e de repente a nuvem entrou na frente da lua, e a namorada perguntou para o rapaz: meu bem, meu amor, por que a lua se escondeu? Porque ela está com vergonha da sua beleza. Vários anos depois, eles estão lá no banco da praça, já não estão abraçados, cada um sentado um do lado do outro. A lua estava lá de novo, a nuvem entrou na frente, e aí ela perguntou: Zé, por que a luz se escondeu? Você não tá... Essa foi a resposta. Mudou o tom, mudou o tratamento. O outro é de um casal de velhinhos. O velhinho está no volante e a esposa está lá do lado. E ela começa a falar com ele: meu velho, você lembra quando nós éramos novos, lá no começo do nosso casamento? Aqui no carro nós vivíamos grudadinho um no outro, você dirigindo e eu grudado em você. E o velhinho respondeu: eu continuo no mesmo lugar. Eu continuo no mesmo lugar. Alguma coisa aconteceu ao longo do tempo, e eu quero dizer para você: Jesus continua no mesmo lugar. Não foi Jesus que se afastou de Éfeso, não foi. Jesus sempre continuou no mesmo lugar e pode ser abraçado o tempo todo. Acabou a lua de mel. Não era mais, Éfeso não era mais aquilo que Paulo descreveu em Efésios capítulo 1, versículo 15. Olha lá atrás, ele escreveu: a fé de vocês é notório, e o amor que vocês têm uns pelos outros é notório.
Eles continuavam amando o Senhor, é verdade, mas a qualidade e a intensidade do amor não eram mais as mesmas coisas, não eram mais as mesmas. Houve uma deterioração interna, esfriou, né? Então o interior mudou, alguma coisa no interior, porque o nosso exterior, ele se corrompe, isso é normal, todos nós estamos envelhecendo, ninguém escapa do envelhecimento, né? E para muitos de nós, os sinais são mais salientes, como no meu caso, é só olhar para a minha cabeça, e você já vai perceber, né? E outros, né? Você olha para outros detalhes, a pele muito enrugada, né? A primeira parte do nosso corpo, a pele onde ela mais enruga, mais rapidamente, é no pescoço, né? E assim por diante. Então é fácil de perceber, né? Mas o nosso interior não precisa envelhecer, né? Não precisa envelhecer. O exterior se corromper é normal, não enxergo direito, não ando direito. A maioria tem problema com os joelhos. Eu estou orando pelos irmãos, tem problema com os joelhos, né? A maioria tem isso, aquilo, é dor de cá, é dor de lá e assim por diante. Tem dor para tudo quanto é lado. O exterior se corrompe, né? O exterior se corrompe, mas o nosso interior não pode se corromper. Tá? Por exemplo, eu não quero ter uma alma careca, eu não quero ter uma alma calva, né? Eu não quero ter uma alma com joelhos ruins que não se dobram mais, né? Eu não quero ter uma alma que não enxergue direito. Eu quero interiormente, eu quero estar bem, né? Não tem como a gente atrasar, não tem como mudar o nosso envelhecimento externo. Isso não é problema, isso faz parte do pacote. Mas você não pode envelhecer interiormente. O entusiasmo, a alegria tem que estar sempre presente, né? Então nós vemos que às vezes a pessoa já esfriou na fé, né? Já abandonou o primeiro amor, mas ela continua nos rituais. Ela ainda pratica muita coisa do ritual, ela está presente, ela faz isso, ela faz aquilo, a agenda continua, tudo isso. Porém, o declínio já se estabeleceu. Eu vou citar para vocês um livro, não tem em português, de um autor chamado Dan Bachan. Eu li esse livro na década de 80, eu tenho esse livro comigo. E o livro se chama Não Nos Deixe Cair em Tentação. Lead Us Not into Temptation. E neste livro, Dan Bachan, ele fala de pastores que eram muito usados por Deus, que tinham muita visibilidade, muita notoriedade, né? Com grandes concentrações de pessoas, ou pastores na TV, falando para multidões, assim por diante. E esses pastores, quando caíam em pecado, adultério e outros pecados, eles ficavam abismados, eles ficavam surpresos consigo mesmo, que eles conseguiam ainda fazer a obra de Deus, mesmo em pecado. Eles chegavam, pregavam, as coisas aconteciam, né? E muita coisa acontecendo. Então, eles ficavam surpresos, mas o primeiro amor já tinha ido embora. Tem muita gente que funciona assim. E no mundo gospel, no mundo evangélico, não vou generalizar, não é todo ele, está cheio de pessoas assim, que vivem no crime, que vivem no pecado, que vivem coisas terríveis. Temos exemplos de pedofilia, né, de estupros, e eles continuam no púlpito, e eles continuam pregando como se nada tivesse acontecido. Não existe coisa pior. Eu quero dizer para você que ser pastor não é importante. Ser cantor não é importante. Ser alguém na obra de Deus não é importante. O mais importante é ser amigo de Jesus. Isso é o melhor de tudo. Não tem nada que possa superar isso. De que adianta você encher a parede de diplomas, como muitos fazem? De que adianta ficar chamando de nobre pastor, ilustre pastor, notabilíssimo pastor? De que adianta a ostentação? De que adianta os relógios de 100 mil reais, de 150 mil reais? De que adianta? Isso para nada serve. Isso é vaidade. Isso não tem a ver com a vida espiritual. Isso é ostentação. Isso é pura vaidade. O que adianta é morrer em Cristo, é viver em Cristo, e não essa ostentação exterior. Mateus capítulo 24, versículo 12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, a maldade, o pecado, o amor de muitos esfriará.
E eu temo que eu e vocês venhamos a esfriar. Eu tenho muito medo que isso aconteça conosco. E comigo já aconteceu um pouquinho, porque eu não creio que eu amo a Jesus como eu amei lá no princípio. Eu amo a Cristo. E eu tenho testemunhado disso. Mas eu queria amar mais Jesus. Eu preciso amar mais Jesus. Esse é o grito do meu coração, do meu interior. Amar mais a Cristo. Estar mais próximo de Cristo. Estar mais próximo. Algo estava errado em Éfeso. Não mais demonstravam amor por Cristo que nutriam nos primeiros anos da sua história. Tempos em que Paulo pregava aquilo que lhes era proveitoso e ensinava publicamente de casa em casa por um período de 3 anos, como vemos lá em Atos capítulo 20. Quando Jesus diz que os efésios haviam perdido seu primeiro amor, ele não quer dizer que eles viviam e agiam sem sentir amor por Deus ou pelo seu próximo. Mas uma tradução literal melhor seria essa: você abandonou seu amor, o primeiro. Você ainda continua me amando, eu sei disso. Você está aqui, você está envolvido, você faz isso, aquilo, parabéns. Mas você abandonou o seu amor, o primeiro. Primeiro amor de deslumbramento, de lágrimas, de quebrantamento, de alegria, de tanta coisa, de entrega total. A gente precisa voltar a isso. A igreja a que Jesus se dirigiu não mais consistia de crentes da primeira geração, mas de cristãos de segunda e terceira geração. Tais pessoas eram destituídas do entusiasmo demonstrado por seus pais e avós. Não mais agiam como antes. Houve uma deficiência na ação evangelística, em resultado de um modo natural de pensar. Amavam o Senhor, porém não mais com o coração, com a alma e com a mente. E eu vejo isso no pentecostalismo. E eu posso falar, porque eu sou pentecostal. Eu sou fruto do pentecostalismo. Mas o pentecostalismo que eu conheci não existe mais. De inocência, de humildade, de quebrantamento, de lágrimas, de pureza de coração. Não era 100%, mas era muito melhor. Então é muito triste o que nós vemos hoje, a decadência que existe nesse mundo hoje pentecostal. E de novo não vou generalizar, mas a grande parte é. Então, lamentavelmente, isso tem acontecido no pentecostalismo brasileiro. O que é que precisa ser feito, irmãos? O que é que pode ser feito? A resposta está no versículo 5. Lembre-se, pois, do lugar do qual você caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei seu candelabro do lugar. Veja a importância de lembrar. O filho pródigo lá, em Lucas capítulo 15, ele estava lá cuidando dos porcos e ele se lembrou. Quantos empregados de meu pai têm fartura de pão e eu aqui pereço de fome. A lembrança o ajudou. Se não houver arrependimento ou uma volta às bases, o julgamento virá. Julgamento virá. E Jesus não está blefando. Ele não está blefando. O julgamento virá. E nós temos visto isso. Eu tenho visto isso. Eu sei de uma, vocês também sabem, eu não vou falar o nome porque seria antiético, mas uma grande igreja de São Paulo, com muitas igrejas afiliadas, acabou por pecado, por abusos, por desmandos, por tanta coisa ruim que aconteceu. Eram muitos casos de adultério. Chegou um momento que Deus disse, acabou. Se não te arrependeres, retirarei o teu castiçal. Não quero você na frente de uma igreja. Não quero você ministrando no meio do meu povo. Não quero isso. E Deus retira. Deus retira. Então hoje é um alerta para nós, para todos nós, para mim e para todos aqueles que vão assistir essa pregação, que estão assistindo agora e vão assistir posteriormente. Então, o que é que nós vemos aqui? Nós vemos que há uma ordem para aguçar a memória, a qual é dada no tempo presente como conserve a lembrança. Em segundo lugar, o verbo caiu no pretérito perfeito indica que já transcorreu um bom tempo desde que começou o declínio. O declínio não começou hoje. O declínio começou lá atrás. Um abandono, hoje eu não vou ler a Bíblia, hoje eu não vou orar,
acho que não vou jejuar, hoje eu não vou fazer isso, aquilo, vou deixar para depois. Assim começa o declínio. De uma forma imperceptível, mas ele vai entrando. É como uma goteira, uma água que vai entrando numa casa, num prédio. É de pouco a pouco. Aí parece uma manchinha, aquilo não é nada. E a mancha vai se espalhando. Então existe isso. Então já tinha acontecido lá atrás. Também nós vemos aqui a ameaça, virei, ainda que está no futuro, na verdade está no presente, indicando ação imediata. Eu venho, eu não vou demorar. O verbo removerei, no futuro indicativo, indica que a ameaça não é apenas uma possibilidade, mas uma certeza, caso não haja arrependimento. Você vai perder o seu ministério. Você não vai me servir. E isso é uma certeza. É o que Jesus está dizendo aqui. E o Senhor aponta não só para as faltas deles, mas o Senhor mostra também como corrigir. Isso é confortador. Dá para corrigir. Dá para acertar as coisas. Assim como ele perguntara a Pedro lá na praia do Lago da Galileia: Pedro, você me ama? Em João capítulo 21, versículo 15, você me ama. Assim ele faz com os membros da igreja de Éfeso. E assim ele faz hoje aqui na igreja cristã da Trindade. Você me ama. Você ama mais do que estes. Você me ama mais do que a sua família. Você me ama mais do que seus filhos, do que seus netos. Você me ama mais do que o dinheiro. Você me ama mais do que sexo, do que prestígio. Porque é uma fome de aparecer hoje. A busca de holofotes. E uma coisa muito interessante que aprendi sobre holofotes: os holofotes não iluminam a si mesmos, os holofotes iluminam outros. E se nós formos holofotes, as luzes não estarão sobre nós. Nós devemos apontá-la para Cristo, para que Cristo apareça e a gente desapareça, para que Cristo cresça e nós venhamos a diminuir. E aqui o Senhor Jesus colocou uma ameaça. Não obstante, se falharem em corresponder à reiterada chamada de atenção de Jesus a que se arrependam, o Senhor tomará medidas drásticas. Ele está vindo e já está a caminho para visitá-los. Ele não esperará até a sua vinda para a consumação. E mesmo antes da sua vinda final, os efésios não mais serão uma igreja. Jesus removerá o castiçal, o candelabro do seu lugar, significando que como congregação experimentarão uma completa hecatombe, um caos completo. Uma igreja cessa de ser igreja quando ela não mais serve a seu mestre com genuíno amor e dedicação. Há inclemente evidência de que o cristianismo nominal enfrenta uma morte natural dentro de uma ou duas gerações. E eu vejo isso em muitos lugares, principalmente na Europa. Quando eu cheguei no Domo de Berlim, a maior igreja evangélica da Alemanha, eu fiquei assim, talvez como Paulo em Atenas, guardadas as devidas proporções, eu dobrei os joelhos. No meio de tantos turistas, eu falei: eu tenho que orar. Eu tenho que interceder pela igreja na Europa. Porque o secularismo, a indiferença, o esfriamento é enorme e traz consequências ruins. Então, consequentemente, essa igreja sai de cena se ela não se arrepende. Os membros podem ainda congregar-se, porém se reúnem para propósitos sociais e não espirituais. No versículo 6, Jesus fala dos nicolaítas, um grupo herético dentro da igreja, o que é pior ainda, porque estava dentro da igreja, comprometido com a sociedade pagã, ensinando que a liberdade cristã permitia idolatria e imoralidade. Afirmavam ter um conhecimento especial do divino e do demoníaco. Tinham um comportamento libertino que lhes permitia fazer parte da sociedade pagã e participar da religião romana. Quero dizer para vocês que a graça de Deus não é uma licença para pecar. E hoje o pecado sumiu. Mas nós continuamos ensinando e crendo que mentira é pecado, que adulterar é pecado, que sexo fora do casamento é pecado, ou antes do casamento é pecado. Tudo isso é pecado. Tem um pastor aqui em São Paulo que ele defende. Não, o que tem? Um rapaz ou uma moça irem para a cama?
Bom, o que eles têm na veia? Eles têm testosterona. Então, fica muito difícil, né? E eu pergunto, o que José do Egito tinha nas veias? Ele tinha o quê? Suco de laranja? É isso que José do Egito tinha nas veias? Suco de uva, suco de laranja? Não. Ele tinha também testosterona. É possível vencer, com a graça de Deus, não na nossa força, não porque só queremos, é com a graça de Deus, é com a ação do Espírito Santo na nossa vida. É possível viver uma vida santa no meio de uma geração corrompida e perversa. É possível. A gente viu lá na Olimpíada de Paris alguns lampejos, né, de pessoas dando testemunho, que foi maravilhoso. E no versículo 7, quem tem ouvidos ouça, indica que o livro do Apocalipse foi escrito para ser lido em público. Aquele que ouve, aquele que lê e aquele que ouve era para ser lido em público. Ao que vencer, aliás, uma promessa feita em todas as cartas do Apocalipse. Cristo não disse, vocês não têm mais jeito, cansei de vocês, chega. Não, ele não fez isso para nenhuma carta, nem mesmo para a Laodiceia, que era terrível. Mas Jesus deu uma promessa também para ela. Então Cristo não fecha a porta para mim nem para você. Nós ainda podemos caminhar em direção à sua voz, buscar os dons espirituais, buscarmos ser cheios do Espírito Santo. Cristo quer nos usar e Ele o fará pela sua graça e não pelo nosso mérito, é pela graça de Deus. E quando ele fala da árvore da vida, ela é mencionada no capítulo 22, versículo 14 e em Gênesis capítulo 2, versículo 9, e a árvore da vida é o símbolo da vida eterna. E ele menciona ainda paraíso, onde está o trono de Deus, onde nós iremos ao morrermos, né? Porque estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor, ensinou o apóstolo Paulo. Essa é uma palavra persa usada para descrever um jardim de prazeres. No Apocalipse, paraíso simboliza o estado final, em que Deus e o homem serão restaurados à perfeita comunhão que tiveram antes do pecado entrar no mundo. Amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude a caminhar com as verdades que nós ouvimos hoje aqui da palavra de Deus. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.